Olá pessoal, meu nome é Bruno Barkmeier e hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês sobre como utilizar drones na consultoria ambiental. Vou mostrar vários casos práticos que a gente já tem, vou mostrar um pouco dos equipamentos que são utilizados, de como que os resultados são processados e entregues para o cliente final. Então a gente vai abordar um pouquinho de tudo aqui e no final, se vocês tiverem qualquer dúvida, enviem para o e-mail que eu vou deixar no final desse vídeo aqui, que a gente está sempre disposto a conversar. Primeiro, então, um pouquinho sobre mim, que estou palestrando aqui para vocês. Eu sou formado em engenharia mecânica, não sou formado em cartografia, não sou formado em engenharia ambiental, nem nada relacionado. Tudo que eu aprendi foi ao decorrer da minha carreira profissional. Eu trabalho com drones já faz aproximadamente 6 anos, então eu sei bem, peguei bem os primórdios de como estava o mercado aqui de drones no começo no Brasil, como era uma coisa muito mais informal, foi se desenvolvendo e hoje a gente tem algo muito mais profissional. Eu vou abordar um pouco mais isso ao decorrer dessa aula, beleza? Meu trabalho hoje na Horus é como gerente de sucesso do cliente. Para resumir o que eu faço, então, basicamente, eu estou em contato com todos os nossos clientes finais de todas as áreas que a gente trabalha, sendo desde topografia, mineração, controle ambiental, todas várias áreas, e pego a melhor solução que a gente tem para aquela área e ensino o cliente a utilizar, faço com que ele tenha valor em cima daquilo ali. Então eu trabalho desde consultoria ambiental e outras áreas também. Hoje eu estou aqui para focar um pouco mais na consultoria ambiental e os resultados que a gente tem na parte de consultorias, na parte de operação com drone em consultoria ambiental. Tá? Primeiro, então, a gente aborda o que pode ser mapeado. Não é nada complicado, vocês que já estão aqui vendo já devem ter ouvido falar em drone, como está crescendo muito esse mercado, como ainda tem muito a crescer e está cada vez mais se profissionalizando. Mas principalmente onde que o drone vai ser voado, tá? Nós temos alguns mercados principais onde já tem muito resultado gerado, já tem muitos casos na prática de como que eles são utilizados e casos de sucesso. O primeiro deles é na topografia, onde os profissionais já estavam acostumados a trabalhar com softwares GIS, onde ele já estava acostumado a mexer com arquivos pesados, com levantamentos planialtimétricos, com vários arquivos que são gerados automaticamente no processamento com drone. Então hoje é um mercado super aquecido a parte de topografia e com diversas finalidades dentro do próprio mercado de topografia. Na parte de agricultura, era um mercado que não estava tão acostumado a mexer com os resultados diretos do processamento com drone e que no começo o que o drone gerava era uma quantidade muito grande de informações. E o mercado teve que se acostumar a pegar essas informações, transformar em ação e conseguir tirar um resultado decente em cima dessas informações. Hoje já é um mercado bem mais aquecido, com um potencial muito grande ainda, porque tem áreas gigantescas no Brasil a serem mapeadas. E a agricultura, hoje, os drones não trabalham somente com a parte de gerar informação, também geram arquivos próprios para ser integrados no maquinário e melhorar a produtividade de uma lavoura, aplicar herbicidas para eliminar pragas, eliminar ervas daninhas específico, tá? Então tem muitas aplicações já diretas na parte de agricultura e é um mercado que está se aquecendo ainda e tem muito potencial a ser alcançado. Na parte de mineração, também é um mercado que já trabalha muito ligado na parte de topografia, então já estava bem conectado ali com esses resultados. Então a parte de mineração é extremamente direta, não tem, não tem muito resultado além dos principais, que é a parte de volumetria, medição de áreas, georreferenciamento de diversas coisas ali dentro. Tá? Eu vou abordar um pouco mais cada um deles. Parte de controle ambiental, que é o principal desse curso aqui, eu vou abordar mais aprofundado, vou abrir a nossa plataforma, mostrar como que funciona alguns casos reais que nós já temos de monitoramento e controle ambiental. E a parte de energia, que é um mercado que está crescendo bastante também, porque eles têm muitos problemas que podem ser solucionados com voo de drone. Tá? Primeiro, só abordando a parte de topografia, alguns dos resultados principais que são gerados. Eu trouxe aqui algumas imagens, tá? Mas o principal da parte de topografia é que o mapa gerado pelo processamento do drone é um mapa completo de altíssima definição
e totalmente georreferenciado. O que isso significa? Significa que cada ponto desse mapa ele tem uma coordenada geográfica. Então, se você medir entre um ponto e outro, você tem uma distância. Se você medir 3 pontos ali, você tem uma área. Então você consegue fazer cálculos, consegue fazer medições extremamente precisos usando essas imagens. E é um mercado que já estava muito acostumado a utilizar imagens de satélite ou levantamentos topográficos em solo para conseguir obter os seus resultados e fazer suas entregas finais. Então, alguns dos exemplos que a gente tem são cadastro urbano e rural, que são obrigatórios. Então, com imagem de drone de alta definição e bem georreferenciado ali, é possível fazer o cadastro urbano e rural sem precisar ir a campo. Tá? Controle de obras, onde você pode acompanhar o crescimento dessas obras. Depois eu vou mostrar na nossa plataforma ali como você consegue sobrepor um mapa ao outro e você consegue ver a evolução deles. Você passa uma régua ali no meio e você consegue comparar o mapa antigo com o mapa novo. Isso é extremamente importante quando você está fazendo um acompanhamento de obras, quando você tem um deadline para entregar um projeto, para entregar uma obra. Planejamento rodoviário, que é a parte de topografia, então vem na sua origem, né, onde o planejamento, você tem ali o seu terreno nu, você tem o terreno com uma certa vegetação e você precisa fazer um planejamento para fazer uma obra ali em cima, para levantar um prédio, para levantar uma rodovia, para levantar qualquer coisa. Você precisa de um planejamento e você precisa disso aprovado num órgão público. Então você precisa testar a sua acurácia e a precisão. E hoje muitos desses trabalhos têm sido facilitados pelo uso do drone. Tá? Medição de área e relevo, como eu já tinha mostrado, e curvas de nível que hoje são levantadas diretamente do processamento de imagens. Tá? Só um pequeno detalhe aqui, as curvas de nível já são levantadas hoje na topografia convencional, é um resultado extremamente simples, que qualquer levantamento planimétrico precisa levantar as curvas de nível, mas é importante lembrar a densidade de informação, a precisão, a diferença entre o levantamento com drone e o levantamento topográfico convencional. O convencional é um profissional que vai pegar ali um GPS de alta precisão, vai parar num ponto, vai tirar aquele ponto ali, aquela coordenada, vai gravar no sistema, vai andar 5 metros, vai tirar o próximo ponto e assim ele vai fazendo uma malha de pontos, onde você vai ter as coordenadas de latitude, longitude e altitude de cada ponto. Então, se você for ver isso depois no processamento, você consegue ver uma malha de uma nuvem de pontos, onde você consegue ter uma noção geral do relevo e fazer os projetos ali em cima. Com o drone, você faz esse voo, faz o processamento de imagens e em vez de ter aquele limitante do profissional em campo fazendo uma medição de 5 em 5 metros, você consegue ter uma precisão ali de 5 em 5 centímetros. Então você tem um aumento de precisão de 100 vezes, simplesmente pelo drone estar levantando todos os pontos na área, e não somente os pontos onde o operador consegue ali tirar o ponto da malha. Então é um ganho de precisão extremamente importante e que hoje já é utilizado por diversas empresas para fazer o levantamento planimétrico. Tá? Na agricultura, hoje é um dos principais mercados, é muito ligado na parte de controle ambiental, porque normalmente ocorrem desmatamentos para fazer a parte de agricultura, então tem um conflito muito grande entre essas duas áreas. Então a parte de controle ambiental está sempre muito ligada à parte de agricultura. E aqui dentro a gente tem alguns resultados principais, que são análise de falhas e produtividade, onde a gente consegue diversas culturas como cana, soja, algodão, fazer estimativas de produtividade em toneladas por hectare ou sacas por hectare. Conseguimos fazer identificação através de imagens de pragas e doenças. Como você pode ver aqui na segunda imagem, nós temos um índice NDVI aplicado ali, onde ele consegue destacar e mexer na coloração, mexer basicamente na reflectância do mapa para destacar algumas características bem peculiares do mapa. Em alguns casos, destacando pragas e daninhas. E por esse motivo a gente consegue georreferenciar tudo
e fazer aplicações específicas de pragas e daninhas onde elas se encontram. Então você não precisa mais aplicar na área inteira o herbicida para você matar 1 hectare de daninho. Então você está economizando uma quantia gigante de insumos, tendo qualidade na informação. Saúde e crescimento da vegetação, identificação de deficiência nutricional, também utilizando os mesmos índices, aplicação de insumo em taxa variável. Como eu tinha falado, você identificar a daninha é uma coisa, é uma informação, eram os primórdios do mercado da agricultura. E hoje você não só tem essa informação, como a gente tem arquivos específicos, como essa de aplicação de insumos em taxa variável, que são convertidos para um trator específico, automático, e colocado direto por um pendrive ali dentro, e o trator vai aplicar somente onde tem a daninha. Então, não só tem informação, como tem ali o arquivo para fazer a ação, de fazer a aplicação da daninha, de herbicida em cima da praga ou doença. Então, isso é extremamente vantajoso para o agricultor, para o fazendeiro. E o monitoramento da safra. Vou depois mostrar para vocês, é uma ferramenta bem interessante de você comparar um mapa com outro e você pode, através disso, fazendo um monitoramento completo da safra, você consegue identificar quando que você precisa entrar com insumos, quando que a sua lavoura precisa, por exemplo, uma plantação de cana precisa ser renovada, quando você precisa fazer replantio. Então, isso são informações que agregam muito no dia a dia e na produtividade final do agricultor. Na mineração, como eu falei, é uma parte bem mais já desenvolvida, parecida com a topografia. Algumas coisas a mais aqui, como é tudo já referenciado, é bem fácil de você localizar o maquinário. Na primeira imagem ali, vocês estão vendo que a gente tem uma coordenada XY de uma retroescavadeira. Pode ser de qualquer tipo de maquinário. Tá? Na segunda imagem aqui, você consegue ver, fazer desde o planejamento ou monitoramento de canais de drenagem, que nesse caso ali é o que está acontecendo. E você pode fazer cálculos de área, perímetro, volumetria, pode fazer perfis de relevo, tá? Mas a parte da volumetria hoje é o principal resultado na mineração. Você consegue ver quantos metros cúbicos de resíduo você tem, quantos metros cúbicos de material de primeira qualidade, de segunda qualidade, dependendo das pilhas que eles estão separados, mas você consegue fazer um cálculo extremamente preciso de quantos metros cúbicos tem em cada uma dessas pilhas, e com isso você consegue saber quantos reais você tem ali em valor monetário de minério, quantos caminhões você precisa para tirar todo o resíduo daquele local e levar para onde ele deve ser destinado, e assim por diante. Então, a informação no drone hoje é o principal resultado. Ele gera uma quantidade muito grande de informação que vai auxiliar na tomada de decisão desde o topógrafo, do pessoal que cuida, do responsável ali pela jazida, do pessoal da agricultura, dos fazendeiros, do consultor, e na parte da consultoria ambiental, que é o que eu vou passar agora, tá? E aqui nesse slide nós temos diversos resultados, todos são extremamente importantes. Quem trabalha nessa área sabe que tem muito mais resultados do que isso, e o drone com certeza pode te auxiliar em diversos outros resultados além desse que eu estou mostrando. Eu vou abordar aqui depois um pouco mais sobre a plataforma, os equipamentos que são utilizados, e a gente se aprofunda um pouco mais nisso, beleza? Monitoramento de áreas de risco, mapeamento de áreas com degradação ambiental, prevenção de queimadas são uns dos principais resultados utilizados hoje. Tá? É muito genérico a gente falar de monitoramento de áreas de risco e prevenção de queimadas, mas vocês vão ver que a gente realmente tem soluções específicas para isso, onde a gente consegue comparar imagens de satélite uma com a outra e depois fazer voo com drone, porque a gente sabe do principal ganho de cada uma dessas tecnologias, tá? Planos de reflorestamento, assessoramento de cursos d'água, controle de espécies invasoras, a gente tem diversos resultados, todos eles aqui e muitos outros além disso também, tá? Eu vou passar então aqui um pouco mais sobre como que funciona, primeiro.
Depois eu vou mostrar um pouco sobre o equipamento e daí a gente aborda as tecnologias e os resultados que a gente já tem gerado, alguns casos práticos. Beleza? Primeiro, como que funciona o voo com drone? O voo com drone começa pelo planejamento do voo, totalmente em escritório. Você abre o Google Earth, abre uma imagem de satélite e você começa identificando qual a área que você quer voar. Tudo começa no escritório e ele tem que ser bem feito desde ali. O voo com drone ele vai ser bom se a qualidade da operação for boa e os resultados finais vão ser bons se a qualidade do voo for boa. Então tudo está bem ligado, você tem que ter uma solução bem amarrada do começo ao fim. Então você vai fazer o voo com o drone, pode ser qualquer tipo de drone, desde que seja um voo automático. Tá? Não pode pegar o drone, fazer um voo manual ali e achar que vai ter um resultado bom. Não pode pegar um drone, decolar, tirar uma foto e achar que aquele resultado ali é o que é entregue num processamento de imagem com drone. O voo ele acontece automaticamente, tá? E esse voo ele tem algumas características que ele precisa ter. Ele precisa ser em linha, ele vai sempre seguir uma linha bem específica, vocês vão ver todo voo automático ele vai seguir uma linha, e isso acontece porque o mapa precisa que as fotos, cada uma delas tenha sobreposição entre elas. Então você tem a primeira foto tirada aqui, a segunda vai ser tirada com uma parte nova e uma parte igual à da foto antiga. Isso porque o mapa, o processamento de imagens, precisa costurar essas imagens depois. Basicamente é isso. Então você precisa que essas imagens elas tenham sobreposição entre elas, para que no final o software de processamento de imagens consiga juntar todas essas imagens e triangular elas para você ter uma coordenada geográfica x, y e z de cada um desses pontos desse mapa. Então você vai fazer o voo, ele vai ser um voo automático, você vai receber as imagens que vão sair desse voo, você vai fazer o processamento das imagens utilizando um software de processamento e uma máquina física, ou uma plataforma online, como eu vou mostrar para vocês, que simplifica bastante o processo, e no final, isso ainda não é o resultado. O processamento de imagens vai gerar os resultados brutos do voo com drone, que são o ortomosaico, modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, são dados brutos. E no final você precisa analisar esses resultados e aplicar ou algoritmos, no caso de uma plataforma online que já tem pronto, ou você mesmo pode abrir esses arquivos, por exemplo, o ortomosaico, num ArcGIS, num QGIS, num AutoCAD e fazer a sua vetorização ou fazer o trabalho que precisa ser feito em cima daquele arquivo bruto. Então você precisa fazer o voo, processar as imagens e no final ainda saber mexer com esses arquivos. Não adianta você ter um drone e achar que está tudo resolvido, não adianta você ter um drone e um software de processamento e achar que está tudo resolvido também. Você tem que fazer o processo completo para que seu cliente final veja valor em cima desses resultados gerados, ok? Primeiro, então, como fazer o monitoramento? A gente, na Horus, nós trabalhamos também com a solução de ponta a ponta, nós chamamos de Drone as a Service, porque nós fazemos desde a fabricação do drone, tudo no drone, a gente faz importação dos sensores, então são sensores de altíssima qualidade importados, eles vão embarcados dentro da aeronave e é feito o voo, tá? A tecnologia é completamente nacional. E depois nós também nós desenvolvemos a plataforma Mapa, que é um software online de processamento de imagens. Para fazer esse processamento, você não precisa usar Mapa, do mesmo jeito que para fazer um voo você não precisa de um drone da Horus. Você precisa ter um drone que tenha a capacidade de fazer voo automático e você precisa de um software de processamento de imagens. Eu vou abordar um pouco mais sobre a plataforma, mostrar casos aqui, mas saiba que vocês têm diversas alternativas no mercado para trabalhar com essas imagens e fazer o processamento delas, beleza? E para fazer, como eu tinha comentado com vocês, tudo começa pelo voo, beleza? E aqui eu vou mostrar a diferença entre os dois principais drones no mercado. A gente tem os multirotores e o asa fixa.
E quem já está acostumado a ver esse tipo de comparação pode achar que é meio repetitivo, mas é extremamente importante para quem nunca viu saber a diferença entre os dois. Normalmente, quando a gente fala de drone para familiar, para amigos, todo mundo lembra dessa primeira imagem aqui, que nesse caso aqui é o Phantom, é um multirotor. Ele, como você pode ver, ele tem 4 hélices, é como se fosse um helicóptero, ele vai decolar para cima e vai andar depois bem mais lento na horizontal. Ok? Isso é um multirotor. Ele vai ter 4 hélices ali, 4, 6, 8, dependendo do multirotor. Vai decolar na vertical e vai fazer o mapeamento. Qual a diferença entre ele? Entre ele e o asa fixa. O asa fixa ele é como se fosse um pequeno avião. Nada, não é muito diferente disso. Ele normalmente pode ser maior, mas pode ter o mesmo tamanho que o multirotor. E as principais diferenças dele são a autonomia e a área de cobertura. Por quê? A área de cobertura de um multirotor, como vocês podem ver, ele tem 4 motores, ele decola na vertical, ele gasta muito mais bateria do que um asa fixa, que pode usar a asa dele e planar um pouco ali para economizar a bateria. Então, enquanto a gente tem uma autonomia, segundo o fabricante ali do Phantom, de 25 a 30 minutos, num asa fixa, que nem o Veroc, que é o que eu estou mostrando aqui, você tem 2 horas. Então, a área de cobertura passa de 60 hectares por voo para 3.000 hectares por voo. Os dois têm a parte de pilotagem automática, tá? E a diferença principal entre os dois é essa. Mas, com essa comparação, eu não quero falar para vocês, não, comprem um asa fixa, que o asa fixa é o que vai resolver o caso, todos os casos, vai ser melhor para fazer o levantamento plano altimétrico, vai ser melhor para a agricultura e os outros resultados. Não. Quero mostrar para vocês também que cada um tem a sua vantagem. Por decolar na vertical, o multirotor você pode decolar ele de uma sacada, você pode decolar ele do quintal de casa, você pode decolar ele do meio de uma floresta onde tem uma pequena clareira. Enquanto o asa fixa, ele precisa de uma rampa de subida, ele não decola na vertical. Ele vai sempre subindo aos poucos, ele precisa, senão ele não consegue ter sustentação para decolar. E isso é uma grande vantagem para multirotor, quando você está trabalhando numa área de vegetação extremamente densa e que você não consegue encontrar um local apropriado para decolagem. Isso é um fato extremamente importante para você ficar de olho. Tá? E outra coisa é o valor de investimento. Enquanto no multirotor ali você vai estar investindo na faixa entre aproximadamente, vou dar um valor aqui, mas pode variar bastante de multirotor para multirotor, tá? Mas vamos lá, uma faixa de 10 mil reais para o multirotor, enquanto uma faixa de 60 mil reais para uma asa fixa. Então você tem uma diferença de investimento muito alta no começo. E como eu falei para vocês, não adianta ter o drone. Então vocês vão ter que investir ou numa plataforma online, ou num software e numa máquina física para vocês, e ainda fazer um curso de capacitação. Então, fiquem atentos que quando vocês começam nesse mercado, não adianta comprar só o drone e achar que esse vai ser o único investimento. Então, é muito importante vocês terem a visão geral na cabeça. Okay? Então, saiba que a principal diferença entre os dois é a autonomia, mas a gente tem casos onde o multirotor vai se sobressair e vai ter melhores resultados do que no asa fixa, que é nos casos que eu falei anteriormente, em locais de difícil decolagem. E eu falei ali que a gente começava pelo voo, mas como eu já tinha comentado anteriormente, a gente começa pelo plano de voo. Então tudo começa no escritório, o voo ele é automático. Como eu falei, o voo tem que ser em linha, como vocês podem ver na primeira e na segunda imagem. Vocês estão vendo que eles têm sempre linhas com a mesma distância entre elas. Isso é porque a gente coloca uma sobreposição no software de planejamento de voo. Por exemplo, eu quero que meu voo tenha 75% de sobreposição entre as imagens. Você vai setar isso no seu software de planejamento de voo e o software automaticamente vai definir a distância entre as linhas para que as tuas imagens tenham aquela sobreposição que você setou. E isso vai variar bastante de tipo de solução para a solução que você está procurando. Tá?
Então você vai fazer esse planejamento de voo totalmente em escritório, tá? Extremamente facilitado, é muito tranquilo depois que você faz a primeira vez fazer os outros voos e você não precisa ter experiência nenhuma. Você pode simplesmente fazer um curso online, que é o que a gente oferece aqui, para que você se capacite bem rapidamente e já faça o seu primeiro e todos os outros voos que você tem que fazer. Quem está acostumado, quem já era modelista ou já pilota drone, vai ver vai ter um grande desconforto, que é você apertar um botão, o drone decolar sozinho, fazer todo o voo, pousar sozinho e você só pegar o drone, guardar na caixa e está tudo pronto. Você não tem emoção nenhuma ali de ficar pilotando o drone, ficar tentando ir contra o vento e contra isso, contra aquilo, tentar fazer as linhas certinho, tirar foto. Tudo isso é automático, tá? E para você fazer um bom planejamento de voo, você precisa de algumas informações importantes antes de você fazer esse voo, beleza? Primeiro, você precisa saber qual o resultado que você quer final. Para isso, você vai, sabendo esse resultado final, você vai definir qual a altura do voo, qual que é a sobreposição que você precisa e depois disso você vai partir para o reconhecimento do território, que é por imagem de satélite, pelo Google Earth. Você vai ver qual a altitude do local para ver se não tem perigo. Ah, vou voar 100 metros de altura aqui, mas tem um morro que tem 150 metros de altura logo à frente. Então tem um grande perigo do drone bater nesse morro e cair. Isso é um perigo de segurança extremamente grande. Ou prédios altos em volta. Isso é muito importante você ficar de olho antes de você fazer o voo. Então já na parte do planejamento você consegue ver tudo isso. Qual a altitude do local, a área de cobertura, verificar se tem aeródromos e aeroportos em volta, extremamente importante. Os drones da DJI, eles nem decolam quando você está próximo de um aeroporto. Você vai tentar fazer a decolagem e ele não liga, ele não decola, porque todos os aeroportos eles são definidos já dentro do... se você for no Google Earth, você consegue ver, ele tem um raio de atuação onde, se eu não me engano, é 5 km de distância. O drone não consegue fazer a decolagem porque o avião ele pode estar mais baixo e não tem permissão para voo com drone. Então, fique de olho se tem aeroportos e é muito importante verificar quando você está fazendo voos em propriedades rurais, como na parte de agricultura ou consultoria ambiental, se não tem aeródromos ou aeroportos pequenos locais, onde não aparece no mapa, num Google Earth, não tem esse cadastro, mas tem aviões voando extremamente baixo. Então, isso você consegue ver no Google Earth. Se você avaliar bem a área, você consegue ver as retas, ou a pista, ou até o hangar do avião ali, tá? Isso é bem importante ficar de olho. É importante verificar se não tem obstáculos, antenas, torres, possíveis locais para pouso. Como eu falei anteriormente, quando você faz com asa fixa, você precisa ter um local de decolagem e de pouso, diferentemente quando você faz com multirotor. E você precisa ficar muito de olho nas previsões climáticas. Então, chuva, vento, neblina, hora do nascer e pôr do sol, isso são coisas extremamente importantes quando você vai fazer um voo com drone. Como eu falei, você precisa ter tudo muito bem mapeado, a operação tem que ser muito bem planejada para ser feita com precisão para que seus resultados tenham qualidade. E daí agora a gente vai para como processar as imagens, que a gente falou então da operação e agora a parte do processamento das imagens. Como eu falei, a gente tem duas soluções bem básicas. O software, onde você vai fazer o voo, você vai ter que ter uma licença de software, tá? Que não é barata. Vocês podem pesquisar, a gente trabalha com vários softwares já, eu já dei aula de softwares de processamento de imagem. Alguns exemplos são o Pix 4D, o Metashape, o Mense APS. A gente tem esses softwares que fazem o processamento das imagens, tá? E geram os resultados finais. Mas para isso você não vai ter só a licença do software. Você precisa ter um computador potente. Quem já trabalhou com isso sabe o quanto trava, o quanto o computador às vezes não aguenta. Então você precisa ter um investimento grande na parte de hardware também, não só de software. E você precisa daí aprender a processar essas imagens. Não são softwares tranquilos de mexer. Todos os softwares têm parâmetros
meio complicados, uma diversidade muito grande de parâmetros. Então, se você está querendo processar as imagens especificamente de um jeito, você consegue fazer essa alteração dentro do software, mexer ali nos parâmetros e fazer o processamento do jeito que você necessita. Enquanto plataformas online você vai conseguir fazer o processamento, você vai enviar as imagens e fazer o processamento. Em geral, quando a gente trabalha com, com uma grande quantidade de imagens, o prazo mínimo quando você vai fazer esses processamentos é de 2 dias, onde você vai fazer o voo, pegar o voo, tirar do cartão de memória, botar no computador, fazer o processamento de imagens e ter os resultados finais. Mas aproximadamente 2 dias ali, é o que a gente botou aqui, tá? E quando a gente vai ter e quando a gente tem o processamento online, você vai voar com o drone, não importa o drone que você tenha, você vai tirar essas imagens do cartão de memória e jogar dentro da plataforma. Essa plataforma vai fazer o processamento. Ela é uma plataforma completamente em nuvem, tá? Aqui eu estou falando da Mapa. É uma plataforma completamente em nuvem e totalmente escalável. Por que eu recomendo fortemente que seja usada a Mapa? Porque nós utilizamos os computadores em nuvem da Amazon. A Amazon tem basicamente a maior infraestrutura hoje de TI e de servidores, e nós utilizamos máquinas que, se você fosse comprar, ter a tela física, ia custar 30, 40 mil reais. Então nós temos máquinas extremamente potentes processando isso em nuvem, e vai ser um processamento por máquina. Então você não vai ter 3 processamentos rodando na mesma máquina. Então você realmente vai conseguir processar todas as suas imagens ali 3 a 4 vezes mais rápido do que um software físico vai processar. Então é muito, muito rápido e muito menos complicado. E no final, a gente sabe o quão difícil e quão pesado é para guardar esses mapas. Cada ortomosaico, motor digital de superfície, tem ali seus 5 GB, 5 gigabytes. Então, para você guardar todos os resultados e o processamento, a gente sabe que basicamente 10 processamentos vão encher um HD de 1 tera, e na plataforma você consegue armazenar isso com uma eficiência muito maior. Você consegue ter todos os processamentos ali, sempre no mesmo local, e fazer o gerenciamento dele. Tá? Eu vou mostrar a plataforma depois para vocês, para ficar mais simples. E o prazo máximo de processamento é 2 dias. A gente tem, como é totalmente automático, o prazo vai variar de acordo com a quantidade de imagens que você vai enviar, mas processamentos de 10, 12 mil imagens leva quase 2 dias para processar. Tá? Então é extremamente rápido, não demora, e é muito simples de utilizar a Mapa. Tá? Agora eu vou até mostrar para vocês aqui, eu vou entrar na Mapa e vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e a gente vai ver alguns resultados voltados para a parte de monitoramento, beleza? Então, essa aqui é a Mapa. Quando vocês fizerem o cadastro inicial, vocês vão ver que vocês vão ter direito a 7 dias gratuitos para testar a Mapa. Esses 7 dias dão direito a 3 processamentos de até 1000 imagens, então se vocês têm um voo com drone, já pode processar na Mapa, não vai ter custo nenhum. Durante esses 7 dias vai ficar disponível para vocês processarem, e depois vocês vão poder continuar visualizando e compartilhar com seus colegas. Tá? Como a aula é parte de monitoramento ambiental, eu não vou me estender muito em outras funcionalidades da Mapa, e eu vou focar bem nas ferramentas que são importantes para esse ramo. Tá? Primeiro, quando você faz o cadastro na Mapa, vai vir diversos projetos demonstrativos. Esses projetos demonstrativos vêm todos os cadastros e tem diversos mapas aqui para que você conheça a qualidade de um voo com drone. Então ele vem com os projetos, tá? Que são pastas que tem processamentos dentro, e com o processamento em si. Então aqui eu vou mostrar para vocês basicamente aquela ferramenta que eu tinha comentado sobre a comparação entre os voos, que é muito utilizada na parte de topografia, mas também utilizada na parte de consultoria ambiental, onde você consegue comparar um mapa com o outro. Eu vou comparar aqui, por exemplo, o 4º voo de soja com o 3º voo de soja. O resultado que a gente tem em cima disso aqui é basicamente, na parte de consultoria ambiental,
é identificar se uma área de desmatamento cresceu o desmatamento, continuou o mesmo, se alguém tirou alguma vegetação do local. Isso aqui, como eu falei, é totalmente referenciado. Aqui embaixo você consegue ver a latitude e longitude. Então, se ocorreu um desmatamento nessa área, você vai saber. Não tem como não saber. A precisão aqui, a qualidade das imagens é na questão de centímetros, diferente de quando você está acostumado a mexer com satélite, principalmente satélite gratuito, que é de 10 a 15 metros. Aqui a gente está falando de 5 a 10 centímetros, então a qualidade da imagem é o principal ganho hoje do voo com drone. Aqui a gente está vendo a diferença entre um voo e outro, se não me engano, uma diferença de 15 dias na soja. Tá? E com isso a gente já conseguia identificar que alguns locais onde tinham carreadores, que é basicamente onde está essa parte mais com terra, mais marrom aqui, a gente já conseguia identificar que haveria problemas no futuro de desenvolvimento da soja. E realmente no outro voo foi possível identificar que mesmo eles tomando algumas ações aqui em cima, que foi de aplicar insumos especificamente na parte de carreadores, a gente ainda teve algumas falhas aqui em cima. Na parte de consultoria ambiental, o mais importante é realmente identificar se uma área de desmatamento cresceu ou continua a mesma. E essa ferramenta aqui facilita muito a vida. Você consegue botar um mapa em cima do outro, fazer um voo de 15 em 15, 30 em 30 dias, e você pode fazer essa avaliação de uma maneira extremamente rápida. Nós temos clientes que utilizam exatamente para isso, desde a parte de controle ambiental de Santa Catarina inteiro. A Polícia Militar Ambiental utiliza a nossa solução, eles fazem um monitoramento através dessa ferramenta e de voos com drone. Nós temos outra empresa que faz o monitoramento de nascentes. Então, eles fazem aproximadamente 2 voos por dia nos últimos 365 dias. Então, eles já fizeram quase 700. Eles têm quase 700 voos em áreas diferentes no Brasil inteiro para fazer mapeamento de nascentes, e eles utilizam essa ferramenta para saber se ocorreu algum desmatamento ou não nessa região. Isso aqui é uma prova que pode ser utilizada no tribunal sem problema nenhum. Tudo é geolocalizado, com data, com validade jurídica. Então, isso aqui é realmente uma prova de que uma área foi desmatada ou não foi, e se foi respeitado uma área de APP, uma área de reserva, pelo agricultor ou não. Ok? Vou voltar aqui para os processos demonstrativos, e a gente tem aqui um bem específico que é na parte de monitoramento ambiental, que eu vou abrir aqui para vocês para fazer a avaliação. Esse aqui é um projeto demonstrativo, então não é de um cliente específico, então a gente pode mostrar ele para vocês, diferentemente desses casos que eu estava falando antes, que é da Polícia Militar Ambiental e de outra empresa que faz monitoramento de nascentes. São casos que a gente não pode mostrar para vocês sem o consentimento do cliente. Então aqui você consegue ver áreas onde havia acontecido extração mineral e agora está tendo que ser feito a recuperação da área degradada. Então, a preocupação desse levantamento aqui foi em ter a área completa, fazer o monitoramento das APPs para ver se nada foi desmatado e fazer o projeto inteiro da recuperação ecológica ali dessa região em cima desse mapa. Então, os topógrafos utilizaram ele para fazer o levantamento planetimétrico e o responsável pela parte ambiental, pelo projeto ali de recuperação, utilizou isso aqui como base para fazer toda a vetorização e o projeto do que deveria ser implementado dentro desse mapa. Como eu comentei, o processamento é extremamente simples, você vai jogar as imagens dentro da plataforma e vai obter os resultados. E quais são os resultados de um processamento de imagens com drone? Clicando aqui na parte de downloads, você consegue ver que ele tem um relatório, esse aqui é o relatório da análise, e a gente tem os produtos que são gerados em todos os processamentos de imagem com drone.
Então ele gera um modelo 3D, ele gera curvas de nível, nuvem de pontos, ortomosaico light, que é um ortomosaico mais leve para você abrir, o ortomosaico completo, modelo digital de terreno e modelo digital de superfície. Então todos esses produtos aqui são gerados automaticamente quando você faz um processamento de imagem aqui na Mapa. Tá? Tendo todos eles aqui, você pode simplesmente clicando com o botão esquerdo em cima de um deles, você consegue fazer o download de um desses resultados. Por exemplo, aqui o do modelo 3D que eu cliquei, ele já fez o download rapidamente. E isso você pode abrir eles em diversos softwares que vocês já estão acostumados a mexer. Como eu já comentei, o ArcGIS, o AutoCAD, o QGIS, o Envy, vários softwares, o Topograph, vários softwares de pós-processamento de imagens ou normalmente softwares topográficos ou softwares de georreferenciamento. Ok? Os resultados que a gente pode mostrar aqui ainda são, por exemplo, o modelo digital de superfície. Aqui o ortomosaico, você tem uma imagem de altíssima definição, como eu estou aproximando aqui para vocês. Você consegue ver exatamente onde tem vegetação nativa, onde tem área degradada, onde tem área de córrego, onde está sendo extraído alguma coisa, fazer identificação de maquinários. E você consegue, através do modelo digital de superfície, identificar exatamente a altura de cada uma dessas partes do relevo. Você consegue ver aqui na parte da esquerda no histograma, onde ele tem uma paleta, onde ele varia a altura absoluta. Então eu tenho 891 metros acima do nível do mar, que é a parte mais baixa do meu mapa. Então tudo que está em azulzinho aqui no mapa, ele está numa altura parecida com 890, 900 metros. Tá? E a gente tem aqui, conforme vai chegando no vermelho, ele vai chegando mais próximo dos 965 metros acima do nível do mar. Então você consegue ver bem claramente que ele vai aumentando o relevo conforme ele vai passando aqui para a parte mais sudeste do mapa. Então eu consigo fazer averiguar isso aqui, normalmente fazer até estudos de escoamento de água. Sabendo aqui a parte de altimetria, você consegue ver exatamente para onde vai o escoamento de água e identificar se para onde que está sendo levado os dejetos ou a parte os dejetos de quando chove, eles estão sendo levados para algum local. Então você sabendo a altura do relevo e todas essas características, você consegue fazer esse cálculo. Tá? Vou mexer um pouco mais aqui no mapa para vocês verem como ele fica com qualidade, tá? Tanto o mosaico quanto o modelo digital de superfície. Dá uma mexida rápida aqui. Lembrando que a plataforma ela é completamente online, então você não precisa instalar nada, qualquer um vai poder mexer nela, mesmo não tendo um computador potente. Basta ter um celular, um computador qualquer e um acesso à internet, você vai conseguir acessar essa plataforma aqui. Tá? E essa aqui é a qualidade da imagem que fica. Você consegue, né, no caso, isso aqui é uma araucária. Nesse caso em específico, nenhuma araucária poderia ser derrubada né, durante esse período. Por isso a plataforma foi utilizada. Aqui eu vou fazer uma marcação, onde vou identificar essa araucária aqui. Salvei essa araucária. Tá? Eu já tenho uma latitude e uma longitude e eu sei exatamente qual o marcador que ela está. Então eu posso fazer a marcação de todas as araucárias da área e poder fazer o acompanhamento mensal de se elas foram desmatadas ou não foram, se elas tiveram algum tipo de corte, desbaste. E isso é extremamente importante porque a multa em você tirar ou cortar, botar para baixo uma dessas árvores nativas é extremamente alta. Então, com isso aqui é prova de que essas árvores existiam ali antes e não existem mais. A gente consegue fazer todo o controle dessas árvores de espécie nativa, simplesmente avaliando a imagem e colocando um marcador em cima dela. Tá? Posso fazer, aqui tem outra, posso ir fazendo a marcação, sei exatamente a latitude e longitude e eu consigo fazer todo esse controle.
passando aqui agora na parte de downloads aqui, nós temos um projeto completo, onde você pode clicar em download, tá? E você tem PDFs e análises de diversos resultados que a nossa plataforma gera. Então você vai fazer o voo, o processamento das imagens e depois você vai ter análises ainda em cima desse processamento. E pode gerar esses resultados aqui, que são PDFs, por exemplo, para o milho, linhas de transmissão, eucalipto. E nós temos então relatórios de urbanização, mineração e parte de controle ambiental aqui dentro também. Só clicar, fazer o download e dar uma olhada na plataforma. Ok? Agora eu vou passar para uma outra plataforma que a gente tem, que é uma solução corporativa. Essa plataforma Mapa, ela fica disponível para qualquer pessoa fazer um cadastro e navegar por ela, solicitar análises agronômicas, fazer processamento de imagem, enviar as imagens de drone. E no caso, essa plataforma Mapa, ela pode ser adaptada de acordo com o caso para o cliente. Nós fazemos soluções corporativas dessa plataforma Mapa para clientes. No caso, nós temos um projeto muito legal com a Prefeitura de Florianópolis, onde nós temos imagens de satélite, voos com drone, para fazer identificação de construções ilegais e desmatamentos, normalmente por queimadas aqui na ilha, que são feitas para fazer uma construção posterior em cima dessa área desmatada. Então aqui eu vou mostrar um pouco mais para vocês essa solução que eu acho muito interessante e é uma solução que é utilizada diariamente hoje na prefeitura e funciona da seguinte maneira. Você precisa de voos com drone, porque imagens de satélite, eu vou carregar uma imagem de satélite aqui, em geral elas têm essa resolução aqui, ó. Vou aproximar. Isso aqui é uma resolução de imagem de satélite paga, 3 metros. Tá? Então, imagem de satélite gratuita, pior ainda, é 10 metros. Você vai ter um pixel aqui, você vai aproximar e vai conseguir identificar um pixel como sendo uma área de 10 metros. O porquê que eu estou mostrando isso aqui? Quem olha o Google Earth fala, mas eu tenho o Google Earth, aquilo lá não é imagem de satélite? É sim. Só que a imagem do Google Earth é desatualizada. Dependendo da área, você tem desatualizações de 3 anos, 2 anos, 1 ano. Às vezes, muito mais. Às vezes, tem áreas que tem imagens de 10 anos atrás. Então, quando você está tratando de controle, de monitoramento ambiental, você precisa saber exatamente agora se foi desmatado ou não foi. Você não pode olhar um ano atrás e ver, pô, agora foi desmatado aquela região. Não adianta mais nada, já não tem mais. Já é muito mais difícil de você tomar alguma ação, fazer alguma multa ou restaurar aquela área, porque já está muito mais desmatado do que aquilo. Então a gente precisa de um acompanhamento muito mais preciso e constante em cima dessas áreas. Por isso que a gente utiliza imagens de satélite pagas para fazer a identificação de algumas áreas em específico. Eu não planejei mostrar essa ferramenta aqui, mas eu vou fazer mesmo assim. Então vamos lá. Então talvez essas áreas aqui sejam de construções legais em vez de desmatamento, mas vamos lá. Através das imagens de satélite, tá, vai ser feito a identificação de se ocorreu alguma modificação na área. Mas por causa da resolução da imagem de satélite, não é possível entender exatamente o que aconteceu lá. E é feito então um voo com drone naquela área para identificar exatamente o que aconteceu. Por que não é feito voo com drone em Florianópolis inteira então? Justamente porque a gente tem uma área máxima de cobertura e para você fazer voos todo mês em Florianópolis ia ser extremamente caro e a operação ia ser muito complicada. Então esse aqui é uma solução muito mais simples, onde a gente só faz voos com drone em locais onde realmente ocorreu alguma mudança na paisagem. Então eu vou aproximar para um local aqui. E eu vou pegar uma imagem com drone agora do dia 15 de fevereiro e comparar com uma do dia 15 de setembro. Tá? Ó, eu consigo esses pontos, tá? Eles são levantados automaticamente. Não é alguém que vai ali, olha e identifica, tá faltando alguma coisa aqui e não tá. Então, o mapa, o nosso algoritmo, ele identifica automaticamente locais onde houve mudança de paisagem, ok?
e ele ele levanta um ponto para a gente. Com isso, a gente tem diversos pontos no dia a dia aqui e o nosso operador vai lá e faz esses voos em específico. Se eu vier aqui e clicar na foto com drone, eu já posso ver que tem uma estrada aberta aqui. A imagem do satélite do Google nem estava mostrando isso. Isso aqui, ó, olha só, tem um córrego aqui e como vocês podem ver, tem uma abertura de uma servidão, de uma rua aqui, levando de um local para o outro. Isso aqui é extremamente prejudicial para a prefeitura, porque está sendo aberto de maneira irregular, não estão pagando nada de imposto e estão fazendo isso sem autorização e estão prejudicando o ecossistema da região. Tá? Como vocês podem ver, é muito próximo de um córrego, então o agravante é muito pior. E como vocês podem ver, a imagem de satélite não estava mostrando nada. E já tem até carro passando ali. Vou mostrar essa outra área aqui então, que é também provavelmente uma área de preservação, onde a imagem de satélite do Google, que é desatualizada, está mostrando provavelmente um córrego aqui e é feito o acompanhamento desse córrego. E o que o nosso algoritmo identificou é que provavelmente esse córrego secou ou alguma coisa aconteceu. Então é preciso fazer alguma fiscalização na área para ver se isso foi um desvio do córrego de maneira intencional ou não. São diversas aplicações em cima dessas imagens, né? Você pode ver que elas funcionam como prova para qualquer um dos laudos que são necessários fazer para você identificar esse tipo de desmatamento. Como que a prefeitura faz isso? Sabe se é uma obra irregular numa área de APP ou se é uma obra regular? Dentro desse sistema, nós temos o plano diretor da cidade. Então, tudo que está aqui em verde escuro em verde escuro é a área de preservação permanente e em verde mais claro é a área de preservação limitada, tá? São APLs. Então, a gente sabe que qualquer construção que estiver acontecendo dentro dessas áreas de verde escuro são construções, são obras irregulares. Então aqui a gente sabe disso. Ó. Então aqui a gente tem voos nessas obras irregulares e a gente tem um desmatamento extremamente grande nessa área. Tá? Olha só, isso aqui é um topo de morro onde tinha vegetação e o nosso algoritmo identificou que foi um ponto de desmatamento. Esse ponto é levantado para a prefeitura, tá? E o operador faz o voo com drone e mapeia essa região. Com isso, a gente tem informação de que essa área foi realmente desmatada. Através dessas informações aqui mesmo, a gente consegue fazer cálculos. Por exemplo, se eu quiser ver o quanto da área foi desmatada, eu posso simplesmente desenhar aqui. Eu sei que o desmatamento foi de 3.700 metros quadrados aproximadamente, então a gente já sabe muito mais precisa, de maneira mais precisa, quanto de multa vai ser aplicado, qual foi o grau do desmatamento, o quanto isso é prejudicial para a cidade. Então, essas informações de maneira rápida e prática são muito importantes. Tá? Quem trabalha já com essa área sabe o quão importante é você ter informações precisas e de maneira rápida. Eu poderia vir aqui e mostrar outros casos nessa plataforma de áreas de construção de áreas de construção aqui, abertura de servidão e desmatamento, com parcelamento ilegal. Isso aqui é uma solução extremamente completa e que mostra que a gente consegue fazer desde a fabricação de drones, processamento de imagens, análise de resultados e ainda adequar isso com o que o cliente necessita. Mas nada disso é possível sem que o próprio cliente já tenha um problema a ser resolvido ou que essa solução se encaixe com o que ele precisa. Não adianta forçar goela abaixo uma solução que a gente viu que é muito legal, muito interessante, mas que no final das contas o cliente não quer.
Então aqui eu gostaria de finalizar a aula com vocês mostrando só alguns casos específicos do para que são utilizados os nossos mapas na parte de consultoria ambiental. Eu mostrei a plataforma para vocês, mostrei a nossa plataforma de processamento, as análises agronômicas e a nossa plataforma corporativa, onde a gente consegue adaptar isso também dependendo da necessidade do cliente. Mas a gente tem algumas coisas mais prontas também, onde o próprio cliente consegue baixar os mapas e fazer e entregar resultados. Então não é necessário fazer análises em cima desse mapa ou pós-processamento. Tá? Você mesmo pode baixar o ortomosaico e fazer a vetorização e fazer o trabalho todo ali em cima. Recomendo que, para quem não mexe ainda com isso, comece utilizando o software QGIS, é um software aberto, onde ele vai abrir todos esses tipos de mapa, todos os resultados gerados na mapa podem ser abertos ali, e é bem fácil de mexer. Tá? Primeiro, então a gente tem aqui delimitação de app para curso de água, que nada mais é do que fazer a vetorização do córrego e aplicar um buffer, onde dependendo da legislação ali você tem 15, 20 metros a partir da margem do córrego, onde é área de preservação permanente, não pode ser alterado. Então qualquer tipo de desmatamento ali vai ser aplicado multa e deve ser restaurado. Para isso você pode utilizar as imagens de drone, fazer a vetorização e aplicar esse buffer, ok? Além disso, delimitações de área de app, área alagada, áreas degradadas, área de mata nativa, área de plantações. As áreas, a parte de vetorização é o para que você vai usar o ortomosaico. É extremamente simples, você vai botar ele num software de georreferenciamento e vai fazer toda a vetorização ali em cima. Nesse caso aqui, a gente tem uma área de plantação de citros, onde por lei ele não poderia plantar, 20% da área dele necessitava ser uma área de preservação permanente. E para isso foi feito esse estudo para identificar se realmente foi obedecido essa lei ou se a área de preservação permanente estava abaixo da legislação e ele precisaria tomar algumas providências. Então isso aqui é uma solução extremamente simples. Você vai ver como um voo ali, você faz a vetorização, a área já sai automático. Você faz a definição da área de app, das áreas degradadas, da área de plantação, e esses valores já saem automáticos, você já consegue ver na hora se você está dentro da lei, fora da lei, e para o próprio órgão que está regulamentador, para quem está fiscalizando aquilo ali, também é muito fácil fazer esses voos e identificar se o cliente está dentro da lei ou fora da lei e aplicar a multa necessária. E isso aqui, como eu já falei, serve como prova jurídica porque ele é extremamente preciso. Okay? A gente tem algumas inspeções, simplesmente por inspeção visual, fazer parte de desmatamento, como eu tinha mostrado lá na plataforma, tá? Naquela solução corporativa. Você consegue fazer o acompanhamento, ver se foi desmatado uma área, não foi, fazer o cálculo, como eu mostrei, bem simples lá da área, você desenha ali a área e identifica quantos metros quadrados foi desmatado e consegue também identificar quem é o responsável por aquela área. Tá? Abertura de servidões, então como eu tinha mostrado lá no mapa, tinha uma abertura de servidão. Aqui também é complicado porque em cima de um córrego foi aberto, foi construída uma ponte ainda. Então, com imagens de drone de alta definição, não tem como escapar. Você vai tirar foto ali e você vai provar visualmente que aquilo ali é uma obra irregular, que é uma obra, não deveria estar acontecendo, vai ter que ter um responsável por aquilo ali, vai ter que ser multado, e isso aqui serve como prova. Antes não tinha, agora tem. Tá? Não é nada aprovado, está mostrando ali. E aqui a mesma coisa, então só pela imagem de satélite a gente já consegue ver de um lado para o outro que houve um desmatamento naquela região ali. Fazendo um voo com drone, você identifica com certeza, em alta definição, o que aconteceu, quanto foi desmatado, qual a região específica, se tem ainda algum maquinário na região, se continua acontecendo desmatamento ou se já parou. Então, isso ali é extremamente importante. E para finalizar, como eu comentei várias vezes aqui dentro dessa aula, nós temos
aeronaves de asa fixa, multirotores, nós damos curso de capacitação, nós temos uma solução de ponta a ponta. E para quem está vendo essa aula aqui, a gente está liberando um cupom, então basta entrar na plataforma mapa.ag, mapa com 2 P's, e colocar no cupom CONAMB. Com esse cupom você vai ganhar R$ 99,00 ali de desconto, tá? Você vai, em vez de pagar R$ 499, vai pagar R$ 400,00 no curso de capacitação completo, tá? São diversos instrutores, um deles sou eu, que vai te ensinar a mexer na plataforma Mapa, do começo ao fim, não só uma visão por cima. E nós temos daí instrutores que vão te mostrar como fazer a operação do drone, conceitos de processamento de imagem, de georreferenciamento, parte das análises e pós-processamento. A gente ensina por completo tudo o que você precisa saber para se inserir nesse mercado e começar a trabalhar. Então a gente tem o nosso curso online ali, ele é 100% online, você pode sentar no seu escritório e começar a fazer ele, tá? E se você quer dar um passo além, além de fazer o curso de capacitação, nós temos também preços especiais aí para quem está assistindo para o kit de mapeamento, tá? Esse kit de mapeamento, ele contempla um multirotor, o curso de processamento, esse curso ali que está R$ 400,00 aqui, tá? E também a gente libera o processamento dentro da mapa. Então você vai ter um plano de processamento de imagens, o drone e mais um curso de capacitação para sair zerado, completando, ganhando dinheiro já ali em cima dos seus serviços com drone, tá? E completando bem o que vocês já fazem aí no escritório de vocês. Ok? Então, só para finalizar, umas considerações finais. Quem está pensando em começar nesse mercado, recomendo fortemente que faça um curso de capacitação, tá? Não saia comprando um drone e começa a mexer nele, fazer os voos e achando que vai dar tudo certo, tá? É extremamente simples de mexer, mas a quantidade de detalhes é muito grande e você precisa saber exatamente no que você está se metendo antes de fazer a aquisição de um drone. Então, o curso de capacitação é a melhor maneira de você começar no mercado e daí você pode passar para um kit de mapeamento ou já pegar o kit de mapeamento completo ali que já vem com o curso também, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula, saibam que essa aqui é para ser uma aula curta, não foi possível aprofundar muito em cada um desses detalhes, mas eu espero ter abordado cada um dos pontos importantes e chamado a atenção para que vocês tenham interesse de se aprofundar ainda mais. Beleza, pessoal? Aproveitem aí então o Conambi, se inscrevam em outros cursos e não deixe de perder essa oportunidade. Beleza? Tchau, tchau, pessoal.